Esse projeto, que começou, na verdade, como uma ação, né, de ensino do CODAP, uma ação interdisciplinar, que já é uma marca do CODAP mesmo, essa questão de diálogo entre as áreas e tudo mais, acabou se expandindo. Então, para mim, esse projeto foi bem surpreendente, porque ele saiu de uma ação interdisciplinar e acabou se tornando um projeto de extensão, que contou com parceiros muito importantes, né, a começar pela Rádio UFES mesmo, e também pelo professor Saulo Ferreira, do Departamento de Música, que vieram a se somar, né, enfim, ter essa ideia de fazer um videoclipe que era algo que dialogasse com a vivência dos alunos, com a realidade, né, juvenil e tudo mais, mas que eles pudessem colocar a mão na massa e realmente aprender a fazer fazendo, né? Então essa foi a ideia para o projeto, que acabou sendo denominado de produção de videoclipe. A professora Thaís, juntamente comigo, nós demos aula para o 7º ano B e 8º ano B de maneira separadas e também de maneira junta. Primeiro, cada um falando sobre sua área, né, específica, eu em língua espanhola e ela em música. Depois demos uma aula em conjunto para falar sobre questões de ritmo, questões de pronunciação de língua espanhola, o porquê que escolhemos as músicas a serem trabalhadas nos videoclipes. Thaís estava com um projeto de levar os alunos, né, para um estúdio, e nisso a complexidade, né, de levar uma série de garotos e garotas para um estúdio, devido a essa complexidade eu me ofereci, nós sempre fomos muito amigos, né? Eu disse: Thaís, eu tenho um estúdio móvel, de repente é uma possibilidade interessante para os meninos conhecerem um pouco mais sobre o processo de gravação, né? Hoje em dia é super possível a gente gravar coisas, né, desde celular, o home studio, com equipamentos de fácil acesso. Então a gente fez essa parceria. Enquanto eu estou aqui no departamento, posso contribuir, né, com os ensinamentos, né, que eu aprendi, que nós aprendemos aqui na universidade enquanto alunos, e agora atualizá-los, né, de acordo com a tecnologia e tudo mais. Então foi assim que essa parceria surgiu. No caso do espanhol, a ideia foi justamente também trazer um pouco mais desse idioma que tem chegado cada vez mais para os jovens, né? A gente já tem muito de música em língua inglesa e tudo mais, mas o espanhol a gente sente que ele também tem se expandido para esse público-alvo, e o CODAP tem, né, as 3 línguas, tem o inglês, francês e espanhol. E a gente já vem também trabalhando em outros projetos com outros idiomas, e tem o bônus do professor, que também é da área de cinema. Então, Thaís me solicitou que eu passasse para ela uma lista de músicas em língua espanhola. Eu passei algumas músicas bastante comuns no meio dos jovens de hoje em dia. Então, assim, eu passei algumas músicas para ela de língua espanhola, variando de países. Escolhi 2 músicas do México, 2 da Argentina, 2 da Colômbia, Espanha. E aí passei para a Thaís, como ela tem um conhecimento maior em música, para assim ela selecionar uma daquelas para a gente trabalhar com os alunos. Foi basicamente, a gente escolheu o repertório que se adequasse, né, enfim, a realidade deles também, o que fosse possível de fazer, mas também gerasse um certo desafio. Depois de escolhida e que eles, enfim, toparam e gostaram daquela música e tal, a gente começou os ensaios. Daí foi escolher quem que vai cantar, quem gostaria de fazer o quê, né? Quem gostaria de tocar um instrumento. E depois de escolhido, a gente começou a fazer vários ensaios, né? E eu sei que eles também ensaiaram por conta própria, a gente ensaiou também aqui na sala. Para complementar também a atividade, a gente teve o workshop do professor Saulo Ferreira falando sobre gravação, e daí ele trouxe equipamentos que são usados, para que eles já chegassem no estúdio sabendo, né, o que estava acontecendo ali, como é que todo o processo ia se dar. Então, o evento aconteceu em 2 dias, né, na segunda e na terça. Na segunda-feira eu apresentei um masterclass, na verdade uma pequena oficina sobre o processo de gravação em home studio. Então eu trouxe meu equipamento todo, né, computador, monitor de áudio, e a gente conversou um pouco sobre os equipamentos básicos que são utilizados para um processo de gravação em casa. E a gente discutiu, fizemos alguns testes, algumas coisas bem práticas, tentando sempre correlacionar a teoria com a prática. No final a gente teve uma demonstração, né? Uma das alunas, a Maria Eduarda, ela cantou pra gente, a gente gravou um trechinho, fizemos essa atividade prática e foi bem interessante. Aí no dia seguinte, né, a gente continuou lá na Rádio UFES. Eu venho trabalhando com música desde o ano 2009, quando eu ainda era graduando em letras, português e espanhol, e era estagiário de uma escola estadual chamada Leonor Teles de Menezes.
Naquela época eu comecei a trabalhar com análise de músicas e de videoclipes em língua portuguesa com os alunos de 5º e 6º ano do ensino fundamental. Há uns 5 anos eu venho trabalhando com o ensino médio com produção de videoclipes, partindo de músicas já existentes. E com o convite de Thaís, ficou melhor ainda porque no caso a gente produziu a música e o videoclipe, não só o videoclipe como eu vinha produzindo com o ensino médio nos anos anteriores. Então a gente juntou, né, o útil ao agradável, a língua espanhola, que também dialoga, né, acho que é muito parecida, né, traz muito também da nossa própria língua, do português, e os alunos se mostraram bastante interessados. E eu senti assim, até que o próprio vocabulário, até para mim mesmo, né? O próprio vocabulário se expandiu também com essa experiência, porque é a música, mas não é só a música, é a língua, então as coisas se misturam e é um interesse só. A gente aprendeu bastante com esse projeto e foi gratificante ver o nosso progresso ao decorrer das cenas que a gente gravou, das participações das aulas que a gente teve com os nossos professores, do nosso aprimoramento sobre esses assuntos e foi. Bom, meio que nós tivemos alguns ensaios antes da gente gravar e o professor Juan, ele meio que deu uma aula para nós sobre a dicção das frases, das palavras e também eu acho que isso ajudou muito no meu aprendizado de espanhol. Eu já tenho conhecimento de uma língua estrangeira, eu sou nível intermediário de inglês para avançado e eu aprendi muito usando essa técnica de música. Então, para a língua espanhola foi realmente uma tática bem familiar para mim e é bem legal você aprender a dicção de outros países, de outras culturas e ver como é que eles falam, o jeito que eles pronunciam as palavras e com a música fica mais fácil a gente entender isso. Para fazer o videoclipe foi um conjunto de coisas que aconteceram. Teve a roteirista, o diretor, a gente teve que se reunir, falar sobre e com as pessoas que participaram da gravação do clipe. Na produção do clipe eu não tive muita participação, porque eu estava mais focado na produção da música. Mas sei que às vezes era bem complicado, porque tinha cena que você pensava de um jeito, sai de outro, ou então você pensava em outro jeito de fazer aquela cena e tudo mais. O conselho, se assim eu posso dizer, que eu sempre dou para os alunos é a gente ter sempre uma escuta atenta. Porque uma escuta atenta gera uma produção musical atenta, né? Então, do mesmo jeito que a gente só consegue escrever bons textos a partir de leituras de outros textos, né? A gente consegue fazer boa música através de outras referências, a gente pode fazer boa produção audiovisual a partir de outras referências, né? Então a minha dica é essa, né? Estejamos atentos, né, à escuta e ouvir com cuidado. Nós observamos, né, nos últimos tempos a ascensão da música e do videoclipe de cultura hispânica. Então, assim, de todos os países de língua espanhola. Os alunos estão sendo bombardeados com essa cultura, né? Essas culturas, na verdade. E assim, é gratificante fazer esse trabalho com eles de uma maneira com que contextualize e que valorize ainda mais a língua que a gente trabalha na escola. No fim das contas, foi um processo muito prazeroso, trabalhoso, sem dúvida, né? Porque é uma questão de você tá em sala de aula, né? Tá lidando com várias pessoas, tá lidando com vários ambientes e são vários processos diferentes. Mas que eu achei que, enquanto professora, valeu muito a pena. Eu senti que os meninos se envolveram muito no processo e que foi divertido. Eu acho que música, né? Música tem que você gostar, você tem que gostar do que está fazendo. E no fim das contas, eu acho que foi isso. Foi muito aprendizado e também foi muito divertido de fazer. Eu sempre quis gravar uma música, porque meio que eu já tenho muita intimidade com instrumentos. E como tem vários amigos meus que trabalham nessas áreas, eu sempre vi eles fazendo e tive vontade de fazer também. Aí foi bem legal para mim fazer esse projeto. Foi uma experiência nova, que eu gostaria de repetir algum dia e que, por mais desavenças que a gente tenha tido durante a gravação do clipe, essas coisas, foi bem legal e divertido gravar. Eu queria agradecer a professora Thaís pela oportunidade e ao professor Juan por ter ajudado a gente a compreender mais a música, com a dicção e tudo mais. E também, eu gostaria de repetir várias vezes, mas... Nada vou a ser
rebuscando en las heridas del pasado.